Este é nosso segundo sermão no livro do profeta Zacarias, especialmente no capítulo 14, e também o nosso último sermão no livro do profeta Zacarias. Acredito que foram aí, meus irmãos, 18 sermões, ou 19, se eu não estou enganado. 18 ou 19 sermões no livro do profeta Zacarias. Mais de um ano, hein? Mais de um ano que nós estamos estudando a palavra do Senhor, especificamente no livro do profeta Zacarias. Passamos por Ageu, né? Zacarias e, se Deus permitir, iniciaremos Malaquias. Não sei se os irmãos já ouviram algum sermão no livro do profeta Malaquias, sabem quem é Malaquias. Vamos estudar o profeta Malaquias também. Mas hoje vamos ler o versículo 12 ao 21 de Zacarias capítulo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia com atenção, com reverência, lembrando que nós estamos diante de Deus e diante da palavra do Senhor. Diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e dela tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Interessante que na versão de vocês aí, na área diz mercador, né? Nós vamos explicar isso com a graça de Deus. Senhor, nós te damos graças e oramos mais uma vez por este momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua palavra encontre espaço na nossa mente e coração e que possamos guardá-la e cumprir, Senhor, aquilo que nós vamos aprender aqui esta noite. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre, que as minhas fraquezas e limitações não impeçam o Senhor de falar nesta noite, Senhor, mas que a tua palavra, o poder da tua palavra, possa, de fato, romper as barreiras dos nossos corações e nos edificar para a glória de Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos, enfim, meus irmãos, ao final do livro do profeta Zacarias. E foi, não sei para vocês, mas para mim foi uma grande aventura, né? Nós vimos aqui como Deus usou o seu servo para corrigir o povo de Israel, para estimular o povo de Israel na construção da cidade de Jerusalém,
depois do retorno do exílio e também, especificamente, na construção do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Agora, Zacarias está aqui diante de nós, concluindo o seu oráculo com uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, ela está carregada de um conteúdo escatológico, que não só tinha por objetivo tocar os seus primeiros ouvintes, mas que também toca a todos nós que vamos estudar essa passagem em questão hoje aqui. Veremos como essa mensagem de Zacarias, ela tinha sim o objetivo imediato de estimular os reconstrutores da cidade do templo, mas veremos também como eu disse, o conteúdo é escatológico, é pesado nesse sentido, e traz uma mensagem também de esperança para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem aqui esta noite. De certa maneira, Zacarias vai terminar a sua profecia com a mensagem, e eu quero que os irmãos gravem com muita atenção isso aqui, com a mensagem de um dia em que Deus será tudo em todos. A mensagem de que Deus um dia será tudo em todos. A conclusão, nós veremos nessa passagem, se trata da conclusão de todas as promessas que o Senhor fez imediatamente e inicialmente à nação de Israel, mas também para toda a sua boa criação. A expressão que eu acabei de dizer para os irmãos, quando Deus for tudo em todos, uma expressão que foi lida aqui, inclusive na liturgia, que ecoa o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, e que resume basicamente o clímax da mensagem do profeta Zacarias, especificamente no capítulo 14, não se trata de Deus se tornar um com a sua criação, ou seja, a criação e Deus serem a mesma coisa, como no panteísmo, mas se refere a uma realidade escatológica onde o pecado não mais existirá e a criação conseguirá viver em perfeita harmonia diante do seu santo Criador. Um lugar onde o pecado não terá mais espaço. Então, meus irmãos, quando Deus for tudo em todos, 3 coisas acontecerão. E essas coisas são fundamentais para a restauração da realidade humana. Por isso que eu disse que diz respeito a todos nós aqui. E a primeira coisa que acontecerá quando Deus for tudo em todos é que toda a oposição ela será desfeita. Deus promete nesse texto aqui o fim de todo o conflito do povo de Deus. Nós veremos isso dos versos 12 ao verso 15. Olhe para a sua Bíblia aí, a passagem inicia no verso 12 com uma sentença que o Senhor dispensa para as nações que guerrearam contra Jerusalém. Os irmãos talvez, espero que sim, se lembram do último sermão que eu preguei aqui neste capítulo, em que Zacarias escreve uma grande batalha final, em que as nações se juntarão para guerrear contra Israel, contra Judá, na cidade de Jerusalém. E o Senhor então se voltaria contra essas nações e daria vitória ao povo de Israel. Então Deus promete, depois dessa vitória, lançar uma praga como um resultado da objeção, do pecado desse povo em se levantar contra o povo que Deus havia escolhido. A linguagem que nós encontramos no texto aí, não sei se você observou, mas é uma linguagem bastante forte. O texto diz que o Senhor ferirá esses povos. E a mesma passagem aí no verso 12 vai explicar que tipo de ferida será essa. A linguagem é até pesada, né? A carne dos homens, diz o texto aí, apodrecerá, estando eles ainda de pé. Eles ainda em pé, os seus corpos apodrecerão. Os seus olhos apodrecerão, estando eles ainda na órbita. Seus olhos apodrecerão, estando eles ainda na órbita, e as suas línguas também apodrecerão, estando elas ainda em suas
bocas. O texto é pesado. E eu, particularmente, acredito que o que acontecerá aqui será o envio de uma espécie de lepra instantânea. No mundo antigo, a lepra era uma praga que a humanidade, os seres humanos experimentavam, que era vista no mundo antigo como juízo, castigo, por causa dos pecados, especialmente dentro da nação de Israel. Os leprosos, eles eram separados do arraial. Muitos judeus, quando viam leprosos, eles passavam de largo, eles cuspiam na terra, porque achavam que eles estavam amaldiçoados. E aqui Deus, então, promete lançar uma praga, uma espécie de lepras, mas uma lepra instantânea. Acontecerá como de um sopetão, essas pessoas ainda em pé, os seus corpos apodrecerão, os seus olhos apodrecerão, a sua língua apodrecerá. E como é típico na literatura apocalíptica, o texto é bastante difícil de interpretar. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o que dá para perceber aqui é que os opositores de Israel, eles sofrerão uma espécie de lepra instantânea, eles terão aí o seu corpo apodrecido por conta da rebeldia, da rebelião contra a nação de Israel. O verso seguinte, o verso 3, completa então o juízo de Deus contra os que se levantaram contra Jerusalém. O texto diz aí que eles não só seriam acometidos dessa praga, mas diz que eles seriam totalmente confundidos. Tal confusão já havia sido exposta no capítulo 12, verso 4, em que Deus colocaria o povo inimigo um contra o outro. E quando eu li essa passagem aqui, eu me lembrei do que aconteceu com Gideão, quando ele se levantou contra os midianitas. O texto diz lá em Josué capítulo 7, verso 22, que quando Gideão, por ordem de Deus, soasse a trombeta, os midianitas seriam completamente confundidos na batalha e eles matariam uns aos outros. E é o que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que os adversários de Israel seriam de tal maneira confundidos que eles golpeariam uns aos outros. Eles se levantariam uns contra os outros. Eles não atacariam mais o povo de Israel. Eles seriam inimigos de si mesmo. E o texto então prossegue aí no verso 14, nos mostrando que neste momento Judá entra na batalha. A tribo que Deus escolheu para preservar a semente davídica, ela entra na batalha. E com isso, grandes riquezas dessas nações se ajuntarão como despojos para a nação de Israel. O texto diz aí que ouro, prata, vestimentas, Israel se apropriaria de todos esses despojos e seria beneficiado por este prêmio da batalha. E os irmãos devem se lembrar que, em princípio, quem havia sido aparentemente derrotado era a nação de Israel. Quem havia sido aparentemente espoliada era a nação de Israel. Capítulo 14, verso 1 diz isso. Que a batalha se iniciaria como se nós estivéssemos assistindo um filme aqui, irmãos. A batalha se iniciou, Israel começou perdendo a batalha, os inimigos passaram a prevalecer, e de repente Deus subverte a história e dá a vitória para a nação de Israel. Aqueles que estavam espoliando, agora seriam espoliados, porque Deus então se levanta para dar a vitória ao seu povo. Parece aqui então, meus irmãos, que nós estamos vendo o jogo virar, né? É o Deus ex machina, que eu já expliquei para os irmãos aqui. Deus, quando entra na história, aquele que é humilhado passa a ser exaltado. E aquele que se exalta passa então a ser humilhado. E o profeta então conclui esse primeiro bloco aí no verso 15, dizendo que a praga, que coisa interessante, não só atingirá os homens, mas atingirá também os animais dos exércitos inimigos. A ideia aqui é mostrar que todas as potências deles, os exércitos deles, os carros, os cavalos, eles não teriam como guerrear mais a partir disso e também não teriam como escapar do juízo que Deus havia preparado para os inimigos de Israel. Até mesmo os cavalos deles apodreceriam, os camelos, os mulos, todos eles seriam atingidos por esta praga. O que eu vejo aqui, irmãos, é uma situação de total juízo, de destruição absoluta dos inimigos de Israel. E o que nós aprendemos com isso aqui, com esse primeiro bloco? Eu aprendo, irmãos, que quando Deus finalmente vencer a batalha do povo de Deus, quando Deus for tudo em todos, a primeira coisa que vai acontecer
é a destruição, a aniquilação final da existência do mal. E quando nós falamos do mal, da existência do mal na boa criação de Deus, nós temos que ter muita cautela com relação a isso. Por quê? Porque a existência do mal, na realidade, talvez seja o grande calcanhar de Aquiles da fé cristã. Pode observar que quando você vai falar da sua fé para alguém, você vai evangelizar alguém, um dos maiores problemas que os incrédulos têm em relação à crença em Deus é o fato de o mal existir. Eles se perguntam e perguntam para nós, por que existe tanta maldade no mundo se o Deus que você prega é um Deus bom? Nós temos duas possibilidades. Ou Deus não é poderoso o suficiente para acabar com o mal, essa é uma possibilidade, ou Deus é mau, ao ponto de consentir com todas essas coisas que nós estamos presenciando, vendo e aí na realidade. Alguns, na tentativa de responder esse dilema, apelam para o livre-arbítrio, né? Dizem que o mundo é mau porque o homem é livre para escolher o mal. E a grande verdade é que, ao olhar para a Escritura, as coisas não funcionam, não são tão simples assim. O mal existe, irmãos, obviamente por permissão de Deus, por autoridade divina, por decreto divino, mas a Bíblia também promete, não só nesse texto, mas isso está diluído em toda a Escritura, que um dia Deus irá acabar finalmente, cabalmente, absolutamente com a existência do mal na sua boa criação. Deus tem controle sobre o mal. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Jó, em que Deus permite que o mal acometa o seu servo, um servo justo, bom, fiel. Deus, no controle de todas as coisas, permite que o seu servo passe por muitas calamidades, inclusive autoriza e dá ordem a Satanás para que toque no seu servo. E depois Deus demonstra a sua soberania, não explica absolutamente nada para Jó, mostra que ele é soberano, mas faz promessas, não só para Jó, mas para nós, de um dia em que o mal não mais estará na sua boa criação. E olhem para mim, Deus já começou essa obra, né? Isso não é apenas algo que diz respeito ao fim dos dias, Deus já começou esta obra. E eu pergunto para os irmãos, quando foi ou onde foi que a maldade do ser humano, já expliquei isso aqui em outros sermões, a maldade do ser humano chegou no seu ápice? Na crucificação de Jesus. É onde Deus concentrou toda a maldade do homem. O seu próprio povo, o povo que Deus amou, escolheu, se revelou, elegeu, deu a sua lei, deu a sua graça, deu a sua provisão durante anos no deserto. 40 anos Deus cuidou desse povo, alimentou este povo, ensinou este povo, fez promessas a este povo. Quando ele via o Messias, que era deles, diz a Escritura, aquele que pertencia a eles, eles não receberam, mas o cravaram em um madeiro. Quando o homem, então, chega a esse nível de maldade, ao ponto de matar um homem inocente, e não um homem comum, mas Deus encarnado, não há maldade maior do que essa. E quando eles pensam, ou até mesmo o diabo pensa, que triunfou sobre Deus ali, crucificando Jesus no Gólgota, depois de 3 dias sepultado, ele ressurge de entre os mortos e traz a nova criação sobre os seus ombros, mostrando que, como as primícias, que um dia todos aqueles que morreram no Senhor também ressuscitarão para essa nova era, para essa nova criação. É como diz o Tim Keller, se Cristo de fato ressuscitou, então todas as coisas ficarão bem. O mal um dia deixará de existir. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Nós podemos celebrar, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57, cantar o hino da vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior poder de todos, que é o poder da morte, as pessoas costumam dizer, né? Nós podemos resolver tudo, menos a morte.
Para a morte a gente não tem jeito. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, até mesmo para a morte, Deus arrumou um jeito de lidar com ela. Outra consideração que eu aprendo nesse primeiro bloco aqui, irmãos, é que a fé cristã, ela é uma fé para uma nova realidade. Ela é uma fé para a eternidade. O próprio apóstolo Paulo, também em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que aqueles que esperam a Cristo somente para essa vida, eles são os mais miseráveis de todos os homens. E nos dias em que nós estamos vivendo, os púlpitos por aí, eles estão recheados de uma mensagem coach, uma mensagem de esperança para esta vida. Dizendo que se você for obediente a Deus, se você crer em Deus, se você servir a Deus, se você der o seu dinheiro para a igreja, os seus problemas serão resolvidos, você vai ter uma vida tranquila aqui na terra, e não há nas Escrituras absolutamente nada disso. Quando nós olhamos para textos como esse e tantos outros na Escritura, ela nos faz olhar para um dia em que toda essa maldade na qual nós estamos inseridos aqui não existirá mais. O cristão que pensa apenas para essa vida, ele não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. O que nós encontramos no Evangelho, do que diz respeito a essa vida, são lições que muitas vezes tocam até a nossa vida moral. Por exemplo, como nós devemos lidar com o nosso dinheiro nessa vida. Como nós devemos lidar com o nosso casamento nessa vida. Como nós devemos lidar com o nosso trabalho nessa vida. Mas todas essas coisas apontando para a eternidade. E não para acumularmos tesouros nesta terra e vivermos somente para o agora. E muitos cristãos não entenderam isso ainda. Ainda possuem esse pensamento pequenino, medíocre, esperando a vida do agora, para o agora. É o famoso carpe diem, né? Aproveite o agora, aproveite o seu momento. Mas na verdade a fé cristã diz respeito a uma eternidade, a uma nova era. Deus quer, com este texto aqui, nos fazer olhar para uma nova situação, olhar para a frente, para aquilo que Cristo já iniciou, para uma esperança que ainda se cumprirá nas nossas vidas. Você almeja o dia em que Deus finalmente destruirá os poderes do mal? Eu não sei você, mas eu sofro muito em viver neste mundo como ele está. Não só por conta das coisas que estão fora de mim, mas especialmente com aquelas que estão dentro de mim. A luta, a militância, como diz o apóstolo Paulo, de carne e espírito. Todo dia, diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte. Somos entregues como ovelhas no meio de lobos. Ou ovelhas preparadas para o matadouro. Todo dia é um dia de luta. E não é o dia de glória. É dia de sofrimento. De lutar consigo mesmo. De perdoar. De fazer o que é bom quando recebemos o mal. De agir com justiça quando recebemos injustiça. De ligarmos a televisão e vermos sangue jorrar nos noticiários. De vermos nas redes sociais pai matando filhos. Adultérios, traições, imoralidades. Crentes abandonando a fé. Pessoas que você achava que jamais seriam capazes de cometer coisas odiosas. Fazendo coisas absurdas. E as suas pernas chegam a tremer de medo, pensando, Senhor, será que isso não vai acontecer comigo? Eu não acredito que um crente verdadeiro possa se acostumar com isso. Possa esperar Cristo para esta vida. Possa ambicionar coisas desta terra. Que, irmãos, permita a minha palavra, mas que mediocridade de fé é essa? Que não espera um dia em que todas essas bobeiras deste mundo acabarão. Se você espera Cristo para essa vida, desculpa dizer, não sou eu na verdade, a Bíblia diz que você é um miserável. Um miserável. Não entendeu a fé cristã. E cá entre nós, irmãos, quantos crentes vão para a igreja apenas para receber alguma coisa de Deus? Para esta vida. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. É como a sanguessuga, né? Dá, dá, dá. Não entendeu que a fé dele é uma fé que aponta para algo melhor. Aponta para algo em que não haverá sofrimento. Essa é a nossa fé.
E é isso que Zacarias já nos faz inicialmente entender aqui. Um dia o mal não mais existirá. Vamos continuar. A segunda coisa que nós aprendemos aí é que toda criatura será convertida. Irmãos, vamos caminhando devagar aqui. Nós vimos que todo conflito deixará de existir, o mal deixará de existir. Agora nós aprendemos que toda criatura será convertida. Haverá unidade na adoração, versos 16 ao verso 19. O verso 16 aí nos traz a seguinte informação. Caminhem comigo, atente aí para a sua Bíblia. Os que sobrarem desse juízo divino, eles se converterão ao Deus de Israel. Possivelmente, com essas pragas todas acontecendo, a ira de Deus se manifestando, os animais apodrecendo diante dos olhos dos homens, alguns se converterão. E, irmãos, preste atenção nisso aqui. Diante do juízo de Deus, existem duas maneiras de nós respondermos. Existia um historiador, isso não está no meu sermão, me lembrei aqui agora, chamado Tucídides, historiador grego, que ele conta a história da Guerra de Peloponeso. Depois vocês podem pesquisar isso. A Guerra de Peloponeso. Um período em que na Grécia houve uma praga, provavelmente, dizem alguns, que foi a peste negra, que atingiu toda a comunidade da Grécia Antiga. As pessoas morriam como se fosse água saindo da torneira. Os primeiros a morrer foram os médicos da época. Não tinha quem cuidasse das pessoas. Uma porcentagem absurda da população grega morreu por conta dessa praga. E pasmem os irmãos, alguns, diante da iminência da morte, sabendo que podia morrer a qualquer momento, sabe como eles se comportavam? Sabe como eles se comportavam? De maneira ainda mais imoral. Alguns tinham consciência, eu vou morrer amanhã. O que eles faziam? Se arrependiam. Tinham medo. Buscavam as religiões da época. Outros sabiam que ia morrer. O que eles faziam? Pecavam ainda mais. E é o que acontece aqui. O juízo de Deus vem de uma maneira tão aterrorizante que alguns se rebelavam ainda mais. E a praga desce sobre eles. Outros ficam com medo e se arrependem. É o comportamento que muitos dos crentes têm também diante da disciplina. Muitos são disciplinados, o que eles fazem? Ficam com mais raiva. Deus corrige, eles ficam ainda mais bravos, ficam ainda mais relutantes, ficam ainda mais endurecidos. Mas o crente verdadeiro, ele é humilde, ele se arrepende, ele reconhece o seu erro. E é o que está acontecendo aqui, alguns deles se arrependerão. E o texto diz, irmãos, que eles terão de subir de ano em ano para Jerusalém. Eles terão que subir de ano em ano para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Uma das festas mais importantes que Deus deu aí para a nação de Israel. A festa dos tabernáculos era uma festa que foi dada ao povo de Israel quando eles estavam peregrinando do Egito até a terra prometida. E por que eles tinham que celebrar a festa dos tabernáculos? Porque durante a peregrinação Israel habitava onde? Em tendas. Mesmo depois que eles chegaram na terra prometida, Deus deu a ordem para eles. Vocês vão continuar celebrando a festa dos tabernáculos para relembrar o período que vocês passaram pelo deserto. E até hoje os judeus comemoram essa festa. Chega a festa de Sucote, né? A festa dos tabernáculos, eles saem das suas casas, preparam as suas tendas na rua e dormem dentro dessas tendas para rememorar o tempo em que Deus deu provisão para eles durante 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. E o texto diz que essas nações pagãs um dia se converterão e de ano em ano terão que peregrinar até Jerusalém. Provavelmente a gente vai estar no meio dessa turma aqui, né? Para peregrinar para Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos de ano em ano lá diante do rei de Israel. Os versos 18 e 19 trazem basicamente aí a mesma ideia. Todas as famílias da terra que não se atentassem a essa convocação. Irmãos, eu quero a total atenção de vocês aqui, porque agora vai começar a ficar um pouco difícil a passagem, por favor. Então, todas as famílias da terra que não obedecessem a essa convocação solene de ir de ano em ano para Jerusalém, a chuva não descerá sobre a terra deles. Eles não poderão cultivar. Haverá uma espécie de castigo mesmo para aqueles que se converteram
mas que ainda que quiserem desobedecer a Deus quanto a essa convocação solene de ir de ano em ano para Jerusalém. A chuva não descerá sobre eles. E não somente isso, diz o texto aí, né? Versos 18 e 19. Não só a chuva não viria sobre eles, mas a disciplina de Deus não seria apenas passiva, mas ativa também. Deus enviaria também pragas sobre eles. O texto não diz que tipo de praga que é. Possa ser que seja o mesmo tipo de praga que já foi descrito no texto. Mas aqueles que desobedecerem também serão castigados por conta da sua desobediência e não ir de ano em ano para Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. Agora, vamos lá. Aperta o cinto aí. Irmãos, uma informação extremamente importante aqui. Zacarias claramente está se referindo a um período em que Deus triunfará sobre o mal. Não é isso? Deus triunfará sobre o mal. Mas, uma leitura simples do texto aqui, não precisa se esforçar muito, uma leitura simples do texto, prevê que ainda, neste mundo novo, que está descrito aqui, haverá a possibilidade de desobediência. Depois que Deus triunfar sobre o mal, vencer os inimigos de Israel, estabelecer o seu reino, alguns daqueles que foram castigados se arrependerão, sobre eles Deus dará a ordenança para que eles vão de ano em ano para Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. No entanto, neste mundo novo, o texto prevê que alguns possivelmente não quererão ir para Jerusalém. E se eles não quisessem ir para Jerusalém, o texto diz que não vai chover sobre eles. E não só não vai chover sobre eles, como Deus possivelmente mandará uma praga sobre eles como castigo pela desobediência. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que nós estamos vendo aqui? O Senhor vai restaurar o mundo, vai vencer os inimigos, mas o pecado ainda estará lá? A desobediência ainda estará lá? Como é que a gente resolve essa tensão aqui? E eu vou trazer para os irmãos algumas possibilidades de resolver isso. A primeira possibilidade de interpretarmos essa passagem aqui é uma possibilidade que eu chamo de idealista. Zacarias não está sendo literal na passagem aqui. Ele está usando figuras de linguagem da sua época, né? A festa dos tabernáculos, o templo, Israel e tudo isso, para falar de uma realidade espiritual, para falar de uma realidade etérea. E que nós temos então que alegorizar esse texto aqui para fazer aplicações na nossa vida. Existem perspectivas idealistas dessa passagem. Eu, particularmente, sendo bem honesto com os irmãos, tenho uma dificuldade com essa possibilidade. A segunda possibilidade crê que se trata de um período intermediário aqui, em que o Messias, veja, essa é a esperança de Israel, se assentará no trono de Davi fisicamente e governará as nações por um tempo, com o mundo ainda não totalmente restaurado. Um tempo com o mundo ainda sob a presença, não total, mas restringida do pecado. Uma espécie de período intermediário até a consumação final de todas as coisas. Muitos teólogos, você pode anotar aí na sua Bíblia, no seu celular, muitos teólogos chamam isso de reino milenar. É um período da esperança de Israel em que um descendente de Davi, nós estamos falando de Jesus Cristo aqui, virá fisicamente, assentará no trono de Davi, governará em Israel, os apóstolos estarão lá julgando as nações e os ímpios serão governados pelo Messias sob também o domínio dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Essa visão, na minha opinião, recebe mais espaço, lamentavelmente, entre aqueles que são conhecidos como dispensacionalistas. Eles se apropriam dessa ideia. No entanto, nos últimos anos, as últimas pesquisas dos teólogos, muitos aliancistas também têm abraçado essa ideia. Inclusive, muitos teólogos da igreja primitiva acreditavam nisso, de que haverá um período intermediário entre o período que nós estamos vivendo agora
e a consumação final de todas as coisas que eles chamam de reino milenar. Eu sei que isso é um pouco sofisticado, um pouco complexo, mas os irmãos vão entender conforme eu for expondo aqui. Parece, meus irmãos, que essa é uma linguagem comum na visão escatológica do Antigo Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, em Isaías capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Abra a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Acompanhe na sua Bíblia aí e veja o que Isaías está dizendo a respeito dessa realidade. Olha que coisa curiosa que nós estamos aprendendo aqui essa noite. Isaías capítulo 2, versos 1 ao 4. Veja o que diz o texto. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, semelhante ao sermão passado, não sei se os irmãos vão lembrar. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Exatamente o que Zacarias acabou de falar. Todas as nações irão para Jerusalém. Olha o verso 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Veja, Isaías está falando de um momento em que as nações concorrerão para Jerusalém, sob o governo do Messias. E esse Messias julgará entre as nações, e veja, e repreenderá muitos povos. Irmão, se repreende quem? Quem está certo e quem está errado? Quem está errado. Então Isaías está falando aqui que as nações serão repreendidas pelo Messias. Não é isso que o texto diz? E eles converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Está falando do reino milenar. O reino que o Messias governará sobre os povos, esses povos serão ensinados pelo Messias e eles vão abandonando as suas espadas para fazer delas foices para trabalhar. Eles não vão mais guerrear. Haverá um período de conversão aí. Agora continue em Isaías capítulo 65. E aqui os irmãos vão se assustar com isso aqui. Vai dar tela azul na cabeça dos irmãos aí. Isaías capítulo 65, versos 17 a seguir. Eu não sei se no título editorial da Bíblia dos Irmãos está aí a Nova Jerusalém. Mas na minha está a Nova Jerusalém, falando das glórias futuras preparadas para Jerusalém. Olha isso, irmãos, acompanhem comigo aí. Verso 17, Isaías 65. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ele está falando da nova criação aqui. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino, diz o que o texto? Morrerá. Porque morrer aos 100 anos, não é isso? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Olha o que o texto está dizendo. Nessa nova criação, olha aqui para o meu microfone, né? Nessa nova criação, nesse novo céu e na nova terra, que ele está prevendo aqui, haverá morte. Olha o que o texto continua dizendo. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Tela azul. Não estava dizendo agora há pouco que não vai ter choro, que não vai ter nada? E agora o texto diz que os velhos morrerão? Fala até da possibilidade de pecado, de maldição.
claramente, irmãos, na esperança judaica, eles estavam aguardando um período em que o Messias governará, ainda no que nós podemos chamar, chame do que quiser, né? Mas será um estado intermediário, em que Cristo vai governar ainda sobre o pecado de maneira restringida. Veja que as pessoas vão viver muito. O leão pastará com o cordeiro, não é isso que o texto diz no verso 22? Eles não vão trabalhar em vão, haverá muita prosperidade, mas ainda não será o fim. Ainda não será o estado último das coisas. Aí você pode falar, tudo bem, Bruno, isso é coisa do Antigo Testamento. Paulo, como dizem alguns teólogos, reimaginou tudo isso. Espiritualizou e interpretou tudo isso. Então vamos ver se isso está correto. Abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, o teólogo apocalíptico, né, diz a respeito dessas coisas todas. Eu quero que você caminhe comigo, tem sido edificante estudar sobre essas coisas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 ao 28. O diácono Kelso leu uma porção dessa passagem aqui, mas nós vamos ler um pouquinho mais para tentar entender o que Paulo compreendia a respeito desses mistérios todos. Veja a teologia de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Diz assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui ele está falando da ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, mas cada um pela sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro. Cristo ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando que nós, aqui os crentes, ressuscitarão na vinda do Messias. Não é isso? Depois virá o fim. Olha a linguagem aqui como é completamente compatível com a pregação de Zacarias aqui. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, na versão de vocês diz principado, potestade e poder. Na minha versão diz império, potestade e força. O que Paulo está dizendo aqui é que a ressurreição é uma garantia, porque Jesus ressuscitou primeiro. E nós ressuscitaremos quando ele voltar. E depois disso, depois que isso acontecer, depois da ressurreição dos mortos, Jesus pegará este reino que foi dado a ele, veja, o reino do Messias, e entregará ao Deus Pai. Depois de ele ter destruído quem? Os impérios, potestades e poderes. A linguagem de Paulo aqui é a mesma linguagem de Isaías, a linguagem de Ezequiel, a linguagem de Jeremias e também a linguagem de Zacarias, de que o Messias governará sobre os poderes, sobre as nações, e regerá eles com vara de ferro, corrigindo essas nações, convertendo essas nações, e também punindo essas nações. Depois que isso acontecer, veja o verso 25, irmãos, porque convém que ele, o Messias, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E agora aqui, caminhe comigo. Se Isaías, Zacarias, Ezequiel, Jeremias e Paulo estão dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte, e Isaías acabou de dizer que nesse período haverá morte, significa que o reino do Messias será concomitante com a existência da morte. Até o dia em que ele, de fato, aniquilará. Não é essa a linguagem, irmãos, de João, lá no livro do Apocalipse, quando diz que Satanás será amarrado por 1000 anos e nos últimos dias ele será solto? E então virá o fim? Quando ele, com o sopro da sua boca, o Messias destruir Satanás, destruir todas as coisas, inclusive a morte, o inferno, o diabo, será lançado num lago de fogo e de enxofre? Então a nova criação finalmente florescerá e raiará. Difícil, né? Difícil, mas extremamente glorioso. O texto não acaba ainda. Veja o verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Paulo está falando aqui que tudo estará debaixo de Cristo, dos pés de Cristo, menos Deus. Tudo estará sob o seu governo, menos Deus o Pai. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o Messias, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, claramente o apóstolo Paulo está falando que essa expressão, para que Deus seja tudo em todos, Paulo está falando que o reinado do Messias ainda não é o estado final de todas as coisas. Porque depois do reinado do Messias, ele pegará este reino e entregará ao Deus Pai. Então, esse então aqui significa o quê? Que haverá uma nova etapa. Então, Deus será tudo em todos. É isso que está descrito aqui dentro da profecia do profeta Zacarias. Paulo segue uma ordem lógica aqui. O tempo não me permite explicar isso melhor. Os irmãos podem me perguntar depois do sermão. Mas ele segue uma ordem lógica aqui de progressividade. Cristo ressuscita, os crentes ressuscitam, ele passa a reinar e depois então ele vai sujeitando as nações sob o seu domínio, sob o seu poder. Quando todas as coisas estiverem sujeitas, ele pegará o seu reino triunfante e entregará ao Deus Pai. Então, Deus será tudo em todos. Irmãos, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O mundo não está perdido, né? O mundo não está como um barco à deriva. A história não está sendo governada pelo acaso, né? Como diz aquela música lá, o acaso vai... esqueci o resto. Me proteger. O acaso vai me proteger, que absurdo. Deus está governando a nação. Não só a nação de Israel, mas todas as nações do mundo. E preparou um dia em que todos os povos... Vou falar em línguas, hein? Tô brincando, mas... Todos os povos, segundo o próprio apóstolo Paulo aos Filipenses, toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai, louvado seja Deus. E quem não obedecer, diz o texto, não vai chover sobre as terras dele. Vai ser disciplinado pelo Senhor. Vai ter que todo mundo, de ano em ano, peregrinar até Jerusalém para celebrar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós estaremos lá e veremos o Messias na sua glória, na sua majestade. Essa é a nossa esperança. E o que eu aprendo aqui de maneira prática, irmãos? Conversão. Conversão. Deus espera de nós o quê? Conversão. Existem crentes, né, entre aspas, na igreja, que não são convertidos? Existem. Deus quer conversão. É isso que Ele está esperando de nós aqui nessa noite também. E por fim, para concluir, que senão eu falo até amanhã, o terceiro bloco, versos 20 e 21, um bloco pequeno, diz que toda distinção será abolida. O verso 20 aí, irmãos, acompanhem comigo. Diz que naquele dia, os cavalos, eles terão campainhas gravadas, santidade ao Senhor. Essa expressão, santidade ao Senhor, é uma expressão que estava no filactério dos sacerdotes. Os sacerdotes que carregavam essa mensagem de santidade ao Senhor. Mas até na nova criação, nesse novo reino, os cavalos terão essa mensagem, né? Esses sinos aí, placas que são mencionados, que faziam parte do ornamento dos sacerdotes e que também poderiam descrever aí o dono dos animais, né? Era o dono dos animais, colocava os nomes deles nos animais. Agora, na nova era, no reino do Messias, o que estará escrito nos cavalos não será mais o nome do dono, mas estará escrito nos animais, santidade ao Senhor, mostrando que Deus em Cristo reinará absolutamente sobre tudo, até sobre os animais. Até os animais serão do Rei Jesus. Ele vai governar sobre os animais. O texto então termina aí no verso 21, nos trazendo a informação que até as panelas, meus irmãos, que glorioso, até as panelas, sabe as donas de casa, é aquela panela lá que você areia tudo, não sei se é assim que conjuga o verbo areia, né? Areia, que você deixa lá, você até faz de espelho, vai, meu Deus, aquela panela sua, que você ganhou da sua sogra, aquela panela bonita que você guarda lá pro Natal. Essa panela aí, as panelas de uso ordinário, a panela que você faz lá, o seu mingau. Como é que é o nome daquela comida que você faz de frango lá, irmãos? Amor? O estrogonofe, né? A panela que você faz o estrogonofe. Essa panela aí, que é utilizada para a vida comum, diz o texto aqui, nesse reino, servirá para o culto. Servirá para o culto ao Messias. O que está acontecendo aqui, irmãos, nesse reino milenar, é que aquilo que é sagrado, observem o movimento.
ele invadirá a vida comum. Aquilo que é reservado ao culto invadirá a vida comum. Os animais estarão escritos santidade. As panelas serão usadas para o sacrifício e para o culto. Nós fazemos separação, né? Culto pra gente é um momento específico de 1 hora e meia que a gente fica aqui. Depois vai fazer as nossas atividades ordinárias, aquilo que diz respeito a nós. Mas no reino do Messias não será assim. Tudo será um grande culto de celebração ao Messias. Todas as coisas terão relevância para o culto. Não haverá mais separação entre sagrado e secular. Todas as coisas serão para o culto ao Senhor, Deus e Yahvé. Obviamente, meus irmãos, se os irmãos são curiosos, vocês viram aí que nós temos uma grande dificuldade nessa passagem, né? Nesse último bloco aí. Zacarias está dizendo que haverá sacrifícios nessa época. Não é isso que o texto diz aí? O texto diz aí no finalzinho do verso 21, não é isso? Zacarias capítulo 14, verso 21. Ele diz que haverá sacrifício. Tela azul. Como é que a gente resolve isso? Se Jesus já foi o sacrifício perfeito, como que pode no reino do Messias ainda haver sacrifícios? Existem algumas possibilidades. Os dispensacionalistas, que são os nossos inimigos, estou brincando, são os irmãos que pensam diferente, né? Eles vão dizer que, eles dizem que como os que entrarem nesse reino vão entrar com seus corpos naturais, quem será ressuscitado serão os crentes. Mas os ímpios que se converterem, eles entrarão com seus corpos naturais. Então eles estarão em pecado ainda, não foi isso que a gente acabou de ver? E por conta disso, eles terão que oferecer sacrifício ainda por conta dos seus pecados. É uma nova dispensação, é uma nova administração. Eu discordo absolutamente dessa possibilidade. O autor aos Hebreus claramente diz que o sacrifício de Cristo é um sacrifício único, absoluto e perfeito, e não haverá mais necessidade de sacrifícios para Deus. Outros dirão, também dessa linha dispensacionalista, dirão que se trata apenas de um memorial. Eles dizem que muitos judeus se apresentarão com seus animais não como uma oferta de purificação de pecados, apenas como uma celebração da sua religião judaica, para se lembrarem daquilo que eles receberam por intermédio de Moisés, né? É uma visão um pouquinho mais coerente, mas eu acredito que ainda não é absolutamente insuficiente. Os meus neurônios, eles pifaram estudando essa passagem aqui, meus irmãos. Os aliancistas, que é a maioria dos cristãos reformados, por sua vez, dirão que se trata de uma alegoria. Sacrifício aqui é apenas um símbolo de uma realidade futura. Na minha opinião, na minha humilde opinião, os irmãos são livres para discordar, né? Eu acredito que nenhuma dessas três possibilidades responde suficientemente àquilo que está acontecendo aqui. Existe uma visão intermediária que permanece, preserva a interpretação literal do texto, no entanto, sem trazer de volta os rudimentos da fé judaica. Eu expliquei aqui para os irmãos, eu já vou concluir, que quando nós olhamos para um texto profético, o texto profético ele precisa ser entendido dentro do seu gênero literário, da sua natureza de texto. E o texto profético, ele possui camadas de comprimento. Os irmãos se lembram claramente quando eu preguei, por exemplo, em Zacarias, numa passagem que o povo de Israel enfrentaria uma batalha e os inimigos se arrependeriam no meio da batalha porque Deus interviria no meio da batalha e eles se converteriam. Preguei vários sermões falando sobre isso. E eu mostrei para os irmãos que a mensagem de Zacarias ela tinha um contexto histórico. Quando o povo de Israel pelejou com seus inimigos, na época de Alexandre o Grande, por exemplo, Flávio Josefo diz que quando eles viram os sacerdotes, Alexandre o Grande viu os sacerdotes judeus, eles se arrependeram todos, eles não destruíram Jerusalém. Então, isso significa que houve um período na história em que houve uma camada de cumprimento da profecia, mas que ainda não toda a profecia havia se cumprido. Os irmãos se lembram de Joel capítulo 2, verso 28, um texto completamente conhecido dos irmãos que diz que nos últimos dias o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, até os servos e os servas, sobre eles derramarei do meu espírito. Não diz o profeta Joel? Quando se cumpriu isso aí?
em Pentecostes, Pedro diz, está acontecendo aqui o que foi dito pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias, né, as pessoas receberam o dom do Espírito. Mas aí, eu pergunto para os irmãos, a profecia de Joel cumpriu-se totalmente? Obviamente que não, porque está escrito lá, e haverá fogo, sangue, coluna de fumaça, haverá uma série de cataclismos cósmicos que estão descritos no texto. Não dá para pensar uma passagem e dizer, uma parte se cumpriu, outra não. Toda a profecia precisa se cumprir. No entanto, ela se cumprirá no tempo específico. Eu entendo, humildemente olhando para o texto, que Zacarias aqui está descrevendo o que aconteceu, é a visão preterista. Aconteceu de fato com a nação de Israel aqui. Quando o templo foi reconstruído, no imaginário judaico, eles voltaram a celebrar os seus sacrifícios, as suas ofertas. E parte dessa profecia, certa camada da profecia se cumpriu, mas não totalmente a profecia. Então, nesse sentido, de fato, os sacrifícios seriam necessários ainda para o período em que Israel estava vivendo, mas que obviamente não serão necessários no tempo do fim, quando o reino messiânico estiver, de fato, finalmente estabelecido. E aí o texto conclui dizendo que não haverá mais mercador no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. A tradução mercador aí pode ser traduzida inclusive como cananeu. Não haverá mais cananeu no meio do povo de Israel. Então nós aprendemos aqui nesse último bloco, meus irmãos, que não haverá separação entre o sagrado e o secular. No reino do Messias, todas as coisas estarão sob o seu governo, sob o seu domínio. Até mesmo os animais, até as nossas panelas, tudo estará sobre o seu governo. Haverá uma santificação da vida comum. E que lição preciosa, né? Que lição preciosa. Se nós não fizéssemos essa separação entre o sagrado e o ordinário. Se o nosso trabalho fosse um culto. Se as mulheres na cozinha, cozinhando, fazendo seus afazeres, fosse um culto. Santidade ao Senhor. Imagina você lá tomando seu banho e pensando santidade ao Senhor. Trabalhando no seu computador e pensando santidade ao Senhor. Dirigindo o seu carro e pensando santidade ao Senhor. Capinando o seu quintal e pensando santidade ao Senhor. Deixe que o reino do Messias, mas ainda não, né? Deixe que o reino do Messias invada a sua vida ordinária, a sua vida comum. Que os seus pensamentos, as suas ações estejam já sob o domínio do reinado messiânico. Porque se você não fizer isso voluntariamente agora, vai ter que fazer obrigatoriamente no reino do Messias. Então faça isso agora, né? Permita que o reino sagrado invada o seu trabalho, o seu lar, as ruas da sua cidade, as ruas do seu bairro. E eu pergunto para os irmãos, toda a sua vida pertence ao Senhor? Tudo, tudo. Seu dinheiro, seu trabalho, seu casamento, seu carro, sua conta no banco, tudo pertence ao Senhor? Então nós vimos aqui nessa noite, meus irmãos, que Deus então será tudo em todos. Ele trará o fim da rebelião, ele trará a unidade no culto, ele trará também santidade absoluta na vida comum. Espero que Deus tenha falado aos vossos corações, porque falou ao meu, e que essa palavra continue durante a semana na mente e no coração dos irmãos. Se os irmãos ficaram com dúvidas dessas partes mais sofisticadas, mais complexas, eu estarei à disposição para respondê-las depois ao término do culto. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor nesta noite e agradecemos ao Senhor por este momento de culto que tivemos aqui, Senhor. Louvamos ao Senhor pelos louvores que foram cantados, pelas leituras que foram feitas e também, especialmente, pela sua palavra que foi pregada, Senhor. Que essa esperança escatológica preciosa do reino do Messias esteja, Senhor, na nossa mente e nos nossos corações. Que seja a luz, o farol que nos guia, Senhor, no meio das trevas tenebrosas deste mundo que nós estamos vivendo. Que nós venhamos a anelar o dia em que o Senhor sentará no trono de Davi e governará com vara de ferro as nações ímpias, tornando-as, Senhor, obedientes ao seu escrutínio, ao seu governo e à sua soberania. Dá-nos um coração humilde para entender essas coisas, Senhor. Um coração simples para amar essas coisas. E pedimos ao Senhor que, assim como no texto de Zacarias, ó Deus,
aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual atinja a nossa vida em todas as áreas. Que haja santidade ao Senhor em cada aspecto da nossa vida. Seja no trabalho, seja na administração financeira, seja nos afazeres comuns, diários, seja, Senhor, no entretenimento. Tudo que formos fazer, ó Deus, que façamos corandeu, diante da majestade e da glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Oramos, Senhor, pela vida do nosso pastor que não está aqui conosco esta noite. Que o Senhor o abençoe, que tenha um momento de descanso em viagem também. Que ele seja abençoado juntamente com a sua família nesse período. E toda a sua igreja nesta noite seja abençoada, Senhor, pela presença do Espírito Santo. Nos leve em paz para os nossos lares e que possamos, Senhor, também cumprir aquilo que nós ouvimos aqui essa noite. Meus irmãos, vamos concluir orando a oração do Pai Nosso? Vamos colocar em pé para orar a oração do Pai Nosso?